corrida, salto, próprio leg press, que a pressão vem de cima para baixo, e eu preciso estar com uma boa coativação. Eu tenho que cuidar desses exercícios porque eu posso piorar a minha diástase. Como que eu sei, né? Quer dizer que eu não vou poder fazer mais? Vamos lá então, gente. Vamos falar sobre diástase abdominal. O que é a diástase abdominal? É uma separação que acontece no reto abdominal. Essa separação, eu trouxe até uma fotinho para mostrar para vocês visualizarem, ela pode acontecer de algumas formas. Eu tive, gente, diástase abdominal no meu segundo filho, tá? E ela pode acarretar vários problemas que a gente vai discutir um pouquinho sobre eles para você poder detectar se de repente você tem uma diástase abdominal ou não. Então, é o seguinte, o que é a diástase? A diástase, olha só o que é a diástase. Ela é uma separação dessa parede aqui, que é o reto do abdômen, né? E esse reto do abdômen, depois da gestação, ele se separa para caber o bebê lá dentro, né? Essa separação, ela pode acontecer inteira, lá de cima até embaixo, entre aqui os gominhos. Pode acontecer mais na parte supraumbilical, acima do umbigo. Pode acontecer mais na parte infraumbilical, ou também inteiro, sem ser ao redor dos gominhos, mas né, nessa linha toda aqui, tá? Então, essa diástase abdominal, ela acarreta alguns problemas. E a gente vai discutir aqui um pouquinho o que a gente faz e o que a gente não faz para essa diástase abdominal. Porque assim, gente, imagina, eu vou contar um pouquinho da minha história agora para vocês. Eu tive o segundo filho e logo depois foi parto normal. E logo depois eu já entrei com um treino de força, tipo, super rápido, 20 e poucos dias. E na época, né, eu ainda não tinha esse conhecimento em relação ao treinamento profundo respiratório, e eu treinava força, musculatura mais superficial. Então a gente, né, na faculdade aprendeu que para realmente trabalhar o abdômen, você fazia os exercícios abdominais lá tradicionais. E só que os exercícios abdominais tradicionais, num corpo que está fragilizado no pós-parto, principalmente, onde existe essa separação, onde acontece a separação, e aí você aumenta a pressão nessa separação. Imagina, vou pegar aqui uma folhinha para exemplificar. Imagina, rasgar uma folha aqui. Uma folha, olha só. O músculo, ele tá fechadinho, né? Fechadinho. Aqui imagina que é o reto do abdômen, aqui é o centro, né, do reto do abdômen. Eu aumento a pressão nesse centro, com ele fechadinho, e eu consigo gerir bem essa pressão, tudo bem. Se eu tenho uma boa coativação profunda dos músculos profundos, essa pressão ela vai se expandir para cima e para baixo e vai gerir ok. Se eu não tenho uma boa coativação, o que é boa coativação? Uma função abdominal e pélvica, essa pressão ela vai ficar muito aumentada na região central e ela vai pressionar também assoalho pélvico e vai pressionar para frente. Ou para frente ou para trás, né? Se eu tenho uma diástase abdominal, que é essa separação, ela está separadinha, e eu aumento a pressão, olha o que acontece, né? Eu faço lá um abdominal que aumenta a pressão. E o que vai acontecer? Eu vou separar mais ainda essa separação. Então, o abdominal, principalmente, crunch, esse abdominal que pressiona, que aumenta essa pressão nessa região numa diástase, se eu não estou com uma boa coativação, uma boa função, eu vou explicar um pouquinho sobre isso, eu vou piorar, eu vou abrir mais ainda essa diástase. Então, o pós-parto, a gente tem que ter muito cuidado. A gente pode entrar com treino de força? Pode, mas os abdominais tradicionais ainda não são indicados.
eu preciso avaliar se essa mulher ela está com uma boa coativação ou não. E normalmente no pós-parto, a gente não está com essa boa coativação por causa desse aumento de pressão da própria gestação. E eu também estou sobre os hormônios ainda. Relaxina, hormônios que afrouxam essa linha alba. Então, mais do que, além da separação dos retos, né, do reto do abdômen aqui, a gente tem uma linha central que se chama linha alba. Essa linha central, ela até fica às vezes na gestação mais escurinha, né? Essa linha central, ela se afrouxa. Imagine um balão laceado, né? Quando a gente enche esse balão, quando ele retorna, ele fica frouxinho, ele fica laceado. Então, essa linha que a gente separou, ela vai ficar laceada, ela vai ficar frouxa, ela vai ficar sem tensão, tá? Ela teve que afrouxar para poder aumentar essa barriga. E ela, só que quando a gente, né, ganha o bebê, ela não necessariamente volta completamente. Então, a gente precisa estimular essa linha profunda com os exercícios e ativação dos exercícios respiratórios. Eu vou encher um balão aqui para eu exemplificar um pouquinho esse aumento de pressão. Eu ia dizer, espero que não estoure. Então, não deu nem tempo de eu falar. Então, mas eu vou já usar ele estourado para mostrar a linha frouxa aqui. Imagina aqui que essa linha, né, ela estendeu, ela ficou aqui comprida, e ela, quando ela retorna e ela fica toda frouxinha, ó, toda enrugadinha, vamos dizer assim. E eu preciso ativar, vamos ver aqui, senão vai estourar de novo. Desculpa se alguém levou susto aí, gente. E eu preciso ativar essa musculatura profunda e essa linha, essa tensegridade que a gente vai falar da fáscia, para poder reestruturar esse tecido conjuntivo que ficou afrouxado. Esse tecido, né, ele é envolto, ele é conectado à fáscia. É um tecido, vou mostrar aqui também. A gente tem uma membrana que se chama fáscia. Essa fáscia, sabe aquela pelezinha branca que fica ao redor lá da carne? Aquela pele branquinha? Isso é a fáscia. A fáscia no nosso corpo integra tudo. Ela envolve vísceras, ossos, né, músculos, envolve essa linha alba, ela se conecta, né, com tudo. E ela é o único tecido do nosso corpo que ela é inteira conectada. Então, quando eu faço por exemplo, eu tenho uma cicatriz lá de uma cesárea, né? Eu cortei essa fáscia e eu fiquei com uma aderência. Mas, ó, todo o corpo, ele responde nessa fáscia. E o LPF, que é essa técnica que é bem bacana para diástase, ajuda o quê? Devolver essa tensegridade. Então, aquela região que está muito tensa, ele começa a normalizar essa pressão, essa tensão, e começa a ativar aquela região que está muito frouxa. Vou dar um exemplo aqui. Olha só, uma região tóraco-lombar tensa, diástase presente aqui, e a região abdominal, né, o abdômen estufado à frente, dificuldade de se posturar. E à medida que a gente foi fazendo o trabalho respiratório profundo, ativando essa musculatura profunda, a gente normalizou essa tensão da tóraco-lombar e conseguiu diminuir essa diástase abdominal e, consequentemente, a barriga entrou com essa coativação de musculatura profunda. A gente melhorou a função abdominal e pélvica. Então, pensando em que exercícios que eu faço e que eu não faço numa diástase, eu preciso cuidar. Eu tô com o assoalho pélvico frouxo e com uma linha alba, né, central também frouxa, como eu falei ali do balão, né, toda laceada, toda frouxinha. Então,
Por exemplo, o impacto logo no pós-parto, a gente tem que cuidar um pouquinho. Se o meu assoalho pélvico está frouxo, né? Tá laceado. Se minha linha alba tá laceada, eu tô com dificuldade de fazer a ação profunda da musculatura abdominal e pélvica. Se eu faço um trabalho de impacto, corrida, salto, próprio leg press, que a pressão vem de cima para baixo, e eu preciso estar com uma boa coativação. Eu tenho que cuidar desses exercícios porque eu posso piorar a minha diástase. Como que eu sei, né? Quer dizer que eu não vou poder fazer mais? Não, não quer dizer. Quer dizer que eu preciso merecer fazer. O que significa merecer fazer? Eu preciso devolver a função abdominal e pélvica para eu poder fazer esses exercícios hiperpressivos novamente. Então, como é que eu devolvo essa função? Trabalhando mais essa musculatura profunda, respiratória e postural. Então, eu tenho que trabalhar principalmente, né, lá o transverso do abdômen, e o transverso do abdômen se conecta lá com o meu assoalho pélvico também, se conecta lá com os oblíquos. Esse músculo mais profundo, que é o que faz a nossa cinta natural, ele ajuda nessa coativação protetora. O que é coativação protetora? Em vez de eu, na hora da força, eu expandir meu abdômen entra, ele coativa na hora que eu for fazer uma hiperpressão. Então, em vez de eu aumentar a pressão desse balão, ó, eu fazer isso, tô com medo de ele estourar, de eu fazer isso e aumentar, porque a pressão, se eu faço essa pressão, né, lá em cima, o que vai expandir toda essa região. Se eu faço essa ativação profunda do transverso do abdômen, olha o que acontece. Eu diminuo essa pressão porque eu distribuo essa pressão. Então, essa pressão ela não vai acontecer só para frente e para baixo. Eu vou distribuir, principalmente subir, né? E aí eu diminuo a pressão para o assoalho pélvico e também para frente. Então, a diástase abdominal, gente, a gente precisa ter muito cuidado com os exercícios. Por quê? Se eu não estou com uma função, eu posso piorar essa diástase abdominal. Eu preciso devolver essa função primeiro, para depois fazer alguns exercícios específicos. Por que não dá para selecionar a qual exercício exatamente eu posso e não posso? Porque depende. Então, tem pessoas, eu tenho até uma das alunas aqui, que ela vai saber quando eu falar aqui, que ela tem uma diástase abdominal, só que ela tem uma boa coativação. E ela melhorou essa boa coativação com a LPF. Antes, em alguns exercícios, essa diástase saltava lá, a curvinha lá para frente. Depois, agora, já tem vários exercícios que não salta mais, porque a coativação profunda melhorou e isso protege. É como se os meus músculos profundos fossem acionados antes de eu entrar para o esforço. Então, por exemplo, quando eu vou tossir, vou espirrar, se eu estou com uma função boa, a minha coativação acontece antes. O meu corpo entende que vai acontecer essa hiperpressão, esse aumento de pressão rápido na tosse, no espirro, e ele me protege fazendo essa coativação. Então, na hora da tosse e do espirro, por exemplo, o abdômen deveria entrar e não expandir. Então, quando eu estou com uma boa coativação, a minha barriga ela entra em vez de expandir. Então, faça o testezinho com vocês agora. Tenta fazer uma tossezinha e força uma tosse e percebe se a barriga vai para fora ou se a barriga entra. O ideal é que você até faça deitadinha, tá? Mas eu vou tentar mostrar aqui em pé para vocês visualizarem um pouquinho, ó. Eu vou tossir e eu quero que você observe meu abdômen, ó, na tosse. Você percebe que a barriga, ela entra em vez de ir para fora? Quando eu tive, por exemplo, meu filho, né, o Bernardo, um tempo depois, a minha barriga, né, o meu abdômen, de um modo geral, abdômen e assoalho pélvico, não estava funcional. Então, na hora da tosse, do espirro,
ele expandia. Então, essa coativação profunda não estava acontecendo não estava acontecendo de forma eficiente por conta da diástase abdominal que eu tive. E eu piorei a diástase com os exercícios de força hiperpressivos, sem fazer o trabalho primeiro de reestruturação pélvica e abdominal profunda, né? Então, eu trabalhei de forma mais superficial e acabou piorando a minha diástase. Por que o LPF, esse treino respiratório e postural, ele trata, né? E ele melhora essa diástase. Para diástase, gente, eu preciso trabalhar essa fáscia de forma excêntrica. Então, esse tecido facial, que é um tecido, né, que fica conectado com essa linha alba, com esse centro do corpo, né? Ele precisa sofrer uma ação excêntrica, um estiramento excêntrico, que na técnica a gente faz isso. Então, apesar de a técnica abrir as costelas e separar o reto abdominal, isso é um efeito agudo. Cronicamente falando, eu afastei o reto abdominal durante o vácuo. Mas o que eu estou fazendo com o tecido facial? Eu estou fazendo uma ação excêntrica. Essa ação excêntrica estimula as células, os fibroblastos, que produzem colágeno. Então, eu melhoro a regeneração desse tecido, então ele vai se produzindo colágeno e reestruturando esse tecido, e eu também melhoro a aparência da pele. Quem faz o LPF sabe do que eu estou falando, que a pele, a gente também consegue, com esse estiramento da fáscia, estimular fibroblastos, estimular colágeno, para também ajudar nessa regeneração desse tecido. Então, por isso que é uma técnica bem maravilhosa para diástase abdominal. A gente consegue ajudar a regenerar o tecido e melhorar essa coativação profunda para justamente melhorar a função abdominal e pélvica. Isso significa que eu não posso mais fazer, por exemplo, o abdominal tradicional, ou que eu não posso fazer mais um leg press? Não, não significa. Depois que eu melhorar a função abdominal e pélvica, depois que eu tiver com essa coativação melhor, eu vou poder voltar a fazer? Vou. Se a minha respiração está adequada durante a prática e eu estou com uma boa coativação, eu consigo voltar a fazer esses treinos, né, com mais hiperpressão, mas mantendo essa boa coativação profunda, sem prejudicar lá o meu assoalho pélvico, tá? Eu, particularmente, tenho feito, ou nem feito, na verdade, quase, vou dizer que raramente, porque tem alguns exercícios, mas o crunch abdominal, esse movimento aqui, faz muito tempo que eu não faço. Eu faço mais os exercícios de estabilização. Então, pranchas dinâmicas, pranchas laterais e o LPF, né? Mas por quê? Porque os exercícios de força, agachamento com barra, leg press, né? Os exercícios de força, eles já, levantamento terra, stiff, eles já são exercícios que estimulam o meu abdômen. E o meu abdômen, ele é muito mais tônico do que forte. Então, o abdominal, da gente, ele tem muito mais fibra tônica do que fibra de força. O que isso significa? Que eu preciso estimular mais através de via respiratória esse abdômen do que o abdominal de força tradicional, né? Se eu quero um abdômen mais hipertrofiado, mais com gominho, vou mostrar aqui para vocês a diferença aqui da força e do tônus. Eu já mostrei isso, mas eu vou mostrar de novo, porque tem pessoas diferentes aqui. Se eu quero um abdominal mais hipertrofiado, eu preciso trabalhar o exercício de força? Preciso, tá? Aqui, ó, se eu quero ter mais gominho, mas se eu quero ter um abdominal mais funcional e tônico, que eu vou ficar o quê? Diminuir a linha da cintura, ficar com a barriga mais para dentro,
eu preciso trabalhar mais o tônus abdominal e não a força, tá? Então, através do tônus, eu devolvo função abdominal e pélvica. E aí, se eu quero fazer as duas coisas para também ter um pouquinho de gominho, eu posso fazer o exercício hiperpressivo? Posso, desde que eu tenha coativação profunda. Para eu poder fazer o hiperpressivo, eu preciso merecer. Eu preciso ter primeiro função profunda, abdominal e pélvica, para depois eu poder fazer a hiperpressão sem ter prejuízo. Senão eu posso desenvolver hérnias, né? Umbilicais, inguinais, lombares, prolapsos, descida do órgão para baixo, incontinência urinária. Então, se eu não consigo gerir bem essa hiperpressão, né, se eu não tenho essa boa coativação, que eu trabalho com a musculatura tônica profunda, eu posso aumentar a chance desses problemas, tá? Então, a gente tem que ter bastante cuidado. Eu vou mostrar aqui mais uns casos de diástase abdominal para vocês verem. A gente, em 3 meses... O que é mais bacana, né, gente? Essa técnica que eu tô falando, que é o LPF, Low Pressure Fitness, eu desenvolvi um programa baseado nessa técnica e mais alguns estudos meus, que chama Programa Melhora do Abdômen, que a gente vai trabalhar em cima dessa devolução de função abdominal e pélvica. E o que vai acontecer com esse corpo, né? Melhorando essa função. A gente consegue ter alguns resultados como esse aqui, que esse aqui, ó, a gente conseguiu diminuir linha de cintura, melhorar a função, melhorar a coativação. Então, a gente diminuiu bastante a circunferência dessa região. E vou mostrar de ladinho essa foto para vocês verem o que muda aqui bastante. Olha só. A melhora de função, né? Aqui, ó, o abdômen bem distendido, tórax lombar tenso, eu melhorei a coativação e aí, ó, a cinturinha, essa entradinha acontece, o transverso fica ativado, eu melhoro a postura. Então, gente, cuidado com os exercícios hiperpressivos se você não tem função abdominal e pélvica. Então, como é que eu sei se eu tenho função ou não? É possível, né, avaliar, né, gente? Teria que avaliar mesmo. A gente consegue, através de uma avaliação, ver se você tem a função abdominal e pélvica. Mas uma das formas ali de ver já, se a minha, por exemplo, a função pélvica tá legal, como eu falei ali, a tossezinha, se você dá a tosse e a sua barriga expande lá para frente, né, ela vai para frente, você já não tem, a gente chama de assoalho pélvico incompetente. Ele já não está competente para gerir essa pressão e está expandindo. Então, já é um sinalzinho ali que eu estou aumentando muito a pressão para tanto a região pélvica como para a região abdominal. E se eu tenho diástase, eu pioro essa diástase, porque eu já tenho a separação, aí com a hiperpressão eu aumento essa separação. E aí, em vez de com o abdominal, vou achar que eu estou melhorando o meu abdômen, eu vou piorar o abdômen fazendo o abdominal tradicional, tá? Então, olha outros resultados aqui, né, de melhora de função, gente, ó, olha que bacana isso, né? Também aqui, ó, o abdômen para frente, e aqui, ó, melhorando a função, a barriga fica mais retinha, fica com essa entradinha aqui bem bacana. E quando isso acontece, ó, quando essa função melhora, eu melhoro a estética, mas significa que eu já melhorei muito por dentro. Então, quando a estética aparece, eu costumo dizer, eu acho lindo, mas não é só lindo pela questão por ficar bonito esteticamente. É lindo porque eu sei que quando a estética apareceu, a função lá dentro já trabalhou bastante, mexeu muito, melhorou muito. Então, isso é muito maravilhoso dessa técnica. Eu trouxe uma foto minha, desfuncional, depois que eu tive o meu bebê, para vocês verem, porque as pessoas acham que não, que a gente, né, que eu também perdi a função, então eu quero que vocês se conectem com isso. Eu perdi a função abdominal e pélvica, e eu só devolvi essa função através dessa técnica do LPF. Não foi com o meu treino de força. O treino de força, eu voltei o corpo, enfim, emagreci e tal, em relação ao parto, mas o meu abdômen não estava funcional ainda, e nem o meu assoalho pélvico. Então, olha só, aqui numa posiçãozinha, ó, com o Bernardo pequenininho,
Claro, eu tô aqui bem sentada, bem frouxa, mas ó, o abdominal bem afrouxado, tá? Bem, eu acho que dá pra ver, né, gente? E vou mostrar aqui depois o resultado meu também, para vocês verem a melhora, né? Ó, tava ainda disfuncional e depois com a melhora eu diminuí cintura e melhorei a função abdominal e pélvica. Por que função? Eu tive incontinência urinária depois do parto do B, em situações, que situações? Crise de rinite. Quando dava crise de rinite forte, que era muito espirro um atrás do outro, acontecia às vezes algum escapezinho de xixi, gotinhas. E aquilo ali me preocupou muito. Eu pensei, como assim acontecer isso agora, né? Cedo, jovem, enfim. E aí eu fui atrás. Então, o que eu quero dizer com vocês sobre isso? Às vezes, desafios, né, que vêm para a gente todo desafio gera uma oportunidade. Toda dificuldade tem uma oportunidade por trás. Então, essa minha dificuldade, eu ter passado por isso, fez eu me desenvolver e buscar essa técnica, esse trabalho que é um trabalho que veio da Espanha, fez eu fazer toda a formação do método, me apaixonar pelo método, né? E fez eu transformar, né, além de mim, do meu corpo, do meu abdômen, do meu assoalho, muitas mulheres. Então, assim, as dificuldades podem ser oportunidades. Então, eu quero que, se você estiver passando por alguma dificuldade na sua vida hoje, atualmente, olhe por um lado faça a seguinte pergunta: o que isso está querendo me ensinar, né? Em vez de só perguntar por que isso aconteceu comigo, por que está acontecendo isso comigo, o que isso está querendo me ensinar, o que isso está querendo me mostrar, né? Porque isso me mostrou que eu estava fazendo exercícios com as minhas meninas do pós-parto que não deveria fazer ainda. Eu precisava primeiro desenvolver essa função abdominal e pélvica para depois entrar com os hiperpressivos. Então, eu mudei minha abordagem a partir também da minha experiência comigo. E eu consegui resultados muito melhores na região abdominal fazendo isso, tá? Então, deixa eu mostrar mais resultados aqui, para vocês terem noção de diástase. Ó, aqui, ó, a minha melhora de função, gente, ó. Aqui, frouxo, aqui, o umbigo, ele chega a subir. Dá para ver, né? Então, queria que vocês agora perguntassem, se tivesse alguma pergunta para fazer, né? O que pode, o que não pode, cada caso, se quiserem perguntar algo específico. Alguém aí já detectou diástase? Vocês querem tentar saber se vocês têm a diástase abdominal? Uma das formas é deitar de barriga para cima e fazer uma flexão de tronco, como se fosse fazer o abdominal, e colocar os dois dedinhos no centro, percebendo se existe uma separação. Desculpa, se o seu dedo entra, se existe essa separação entre um reto do abdômen e o outro. Então, você consegue ver isso desde lá de cima até lá embaixo. E aí você consegue ver aonde que entra mais dedos e aonde que entra menos dedos. Uma diástase desfuncional, a partir de 2 centímetros, 2,5 centímetros, ela já é desfuncional. Então, ela já acarreta problemas. Quais são esses tipos de problema? Dor lombar, sensação de estômago alto, de barriga estufada, tá? A pochetezinha abdominal, que foi aquelas situações que eu mostrei ali, né? Da pochetezinha abdominal, ó, essa projeção para frente do abdômen tem relação com a diástase abdominal. A dificuldade de se posturar, de ativar, de coativar essa musculatura profunda, ela está enfraquecida e desestabilizada. Eu estou com muita tensão atrás, na tóraco-lombar, e muita frouxidão na frente. E eu preciso devolver essa função e melhorar essa
tensegridade, que a gente chama, que é desativar um pouquinho a região que está muito tensa, diminuir a tensão e aumentar a tensão ou a ativação da região que está muito frouxa. E eu consigo fazer isso com esse trabalho de tensegridade dessa fáscia, tá? Devolver essa tensegridade para esse corpo. A diástase acontece só em mulheres? Não. Acontece em homens. E eu tô pegando alguns homens com diástase abdominal. Porque o homem, né, tem o diafragma muito rígido, trabalha às vezes muito sentado, respira mal, respira muito pela região abdominal. Então, esse respirar com diafragma rígido, que esse diafragma quase não abre, a costela quase não abre para respirar, acaba respirando muito, fazendo uma respiração muito abdominal e aumentando essa pressão nessa região. Se essa pressão não tem para onde ir, se eu aumento e eu respiro por aqui, o que vai acontecer? Ou uma separação do reto para ele poder realmente respirar, né, e expandir, ou vai acontecer escapes, né, hérnias umbilicais, hérnias lombares, ou também descida, né, pressão para baixo. Então, no homem é comum, às vezes, hemorroida. Então, gente, o aumento de pressão intracavitária, ele acarreta esses problemas. Então, a diástase abdominal no homem também vai aumentar essa distensão abdominal e esses desconfortos nessa região do abdômen. Então, eu tô pegando vários homens, tá, gente? Vários homens com diástase abdominal. E aí, o abdômen tradicional não é indicado se a pessoa está com uma diástase abdominal importante. Ela precisa primeiro melhorar essa coativação para depois poder fazer esse abdominal. É merecimento, tá? Então, como é que eu melhoro? Fazendo os exercícios respiratórios. Amanhã eu vou fazer uma aula com vocês, prática de LPF, de exercício respiratório. Hoje era só falar sobre a teoria, sobre a diástase um pouquinho, sobre o que fazer e o que não fazer, né? Que a gente tem que cuidar. Mas amanhã eu vou fazer uma prática. Eu vou abrir uma caixinha de perguntas ali depois no Stories. E eu queria que vocês colocassem para mim se vocês preferem à tarde ou à noite. De manhã não vai ser possível, porque eu já estou com aula a manhã toda, tá? Mas se vocês preferem à tarde ou à noite, que a maioria fala aí, e aí eu vou, depois eu divulgo o horário que eu vou fazer essa sessão de amanhã, tá bom? Vou fazer uma sessão prática. Eu tô falando aqui mais das imagens, gente, essa diminuição da função pélvica, né? Esse assoalho pélvico não tônico, né, frouxo, também é ruim para a questão sexual da mulher. Ela perde um pouco a sensibilidade, diminui um pouquinho, né, a microcirculação para a região pélvica, porque esses órgãos vão estar mais baixos por essa falta de coativação dessa musculatura. Então, isso tudo pode acarretar também outros problemas. Então, esse trabalho, ele é um trabalho a estética vem de bônus, porque a função é uma questão de saúde realmente. A saúde pélvica, né, e abdominal, que é o que protege a nossa coluna, ela é questão de saúde. E a estética, consequentemente, vem de bônus. Eu quero mostrar o caso de um homem aqui que tinha bastante aderência abdominal, e a gente melhorando essa tensegridade, como eu falei ali, a fáscia, com esse trabalho excêntrico que a gente faz nesse tecido conjuntivo profundo, a gente melhora a ação dessas células dos fibroblastos, que melhora a produção de colágeno. Então, a gente vai melhorar também a aparência da pele, a flacidez. A Fê perguntou ali da flacidez, vou mostrar o caso desse homem aqui. Fê, que legal. Aqui é ele fazendo vácuo, mas aí mostra a flacidez, mostra a aderência, que ele estava com dificuldade de fazer o vácuo abdominal, aqui de entrar, tudo preso, esse abdômen estava preso. E olha o que aconteceu. Olha isso, gente. Olha a pele, como melhorou. Olha como melhora essa pele, tá?
Então é muito legal isso. Eu percebi muita diferença em mim também na pele, tá? Porque no pós-parto do segundo filho, a pele ficou estranha, né? Eu tenho aqui, não dá para ver tão bem nessa foto, mas acho que dá para ver um pouco, que é porque não tá bem pertinho para ver a pele, mas aqui a minha pele tava estranha, a pele do abdômen, tá? E depois eu consegui também, ó, melhorar a questão da pele também do abdômen. Isso é muito legal. Eu acho também muito maravilhoso da técnica da diminuição da ansiedade que ela gera. Por quê? Porque é uma técnica que trabalha fáscia, tecido que conecta o corpo todo, que vai liberando aderências que a gente tem, inclusive aderências emocionais, e trabalha respiração. A respiração é o que controla tudo, é o que ajuda a ansiedade a ativar o nosso sistema parasimpático, né? Porque as pessoas estão muito no modo simpático hoje em dia, muito aceleradas, e o LPF, como trabalha com uma exalação dobrada, a gente começa a realmente ativar o sistema parasimpático, que é o sistema da calma, da tranquilidade, não é só questão de calma em relação à ansiedade, é todo tema que responde, porque quando eu estou com o sistema simpático ativado, a minha frequência cardíaca fica alterada, a minha pressão arterial fica alterada, os hormônios que atuam com esse sistema simpático ativado também são alterados. Quando eu estou com o sistema parasimpático mais ativo, a minha ação hormonal é outra, minha frequência diminui, minha pressão arterial diminui. Então, eu tenho toda uma resposta fisiológica no meu corpo acontecendo, no meu intestino funcionando, desse trabalho respiratório também. Então, é maravilhoso para melhora da função intestinal, tá, gente? Essa técnica. Função, melhora do útero também, as meninas que sofrem de cólica e relatam bastante essa diminuição, tanto da cólica como do fluxo, né? Porque a gente faz uma lateral. Mas eu não vou entrar muito nesses outros assuntos, porque a gente está falando agora um pouquinho mais da diástase abdominal. Mas eu fiz uma live bem lá no Instagram do estúdio, vou compartilhar aqui com vocês no Stories, que a gente fala, fiz com a Luísa, que a gente fala sobre os benefícios éticos, funcionais e emocionais do LPF. Então, quem quiser ver um pouquinho mais a fundo, a live durou 1h30, a gente fala bastante coisa e acho que está bem bacana para vocês entenderem um pouquinho mais. Olha aqui, ó, a Ana, obrigada, Ana, pelo feedback. A Ana Carla aqui que fez o LPF, né? Que teve, né, abdominal e melhorou a função, mesmo depois de anos dos filhos, ela ainda tinha esse desconforto. E ela melhorou tanto a função, né, de diástase, então hoje em dia ela faz vários exercícios que na época a diástase saltava, hoje não salta mais, né, Ana? E também ela melhorou bastante a pele, gente, diminuiu bastante essa aderência, né, essas aderências que tinha a pele. Eu não sei se eu tenho a foto aqui da Ana, mas eu também não combinei com ela se eu posso mostrar ou não, mas ela deixou eu mostrar, mas não assim falando que é ela, né? Outro dia eu mostro sem falar, Ana. Ai, gente, olha esse resultado, é tão lindo. Eu sempre mostro ele, né? Mas é tão maravilhoso. Essa aluna super disciplinada, 64 anos, sempre tinha um desconforto abdominal. Não, ela já é vó. E mesmo, né, tem 2 filhas, mas já filhas já adultas, né, já com netos, enfim. Ela com netos, né, as filhas com filhos. E ela continuava sentindo os desconfortos da diástase abdominal. Então, sensação de estômago alto, abdômen sempre estufado, inchado. E olha o que aconteceu com ela, gente. Olha que coisa mais linda. Olha aqui como era, como começou, né? E olha esse abdômen com 64 anos. Transverso. Essa aqui, por isso que eu falo de resultado potente e resultado não potente. Super disciplinada. Então, ela fazia as aulas, né, semanais. Gente, é uma aula semanal.
No programa eu peço para você fazer de 1 a 2 vezes, porque como é online, eu gosto às vezes de repetir a aula grande. E uma tarefinha de 5 minutinhos por dia, de 5 a 8 minutinhos. Essa fazia religiosamente, essa tarefinha. Não perdia, raramente, um dia ou outro não fazia. Mas assim, a base, a consistência dela foi super, super bacana. E olha o resultado, né? Consistência com técnica. Lindo, coisa linda. Não falei muito do diafragma hoje, né? Mas o diafragma, a gente tem 4, 5 diafragmas, né? Mas o diafragma torácico, que é esse que divide a parte superior da parte inferior, ele é de extrema importância para a técnica, né? A gente precisa estar com um diafragma normotônico, que a gente chama, e a maioria das pessoas estão com diafragma rígido. O diafragma rígido dificulta essa respiração pela caixa torácica, aumenta a chance de respirar de forma abdominal e de piorar esses quadros de diástase abdominal. Então, gente, são muitos benefícios assim da técnica. Você acha que você tem a diástase abdominal, gente? Quem acha que tem diástase abdominal? Quem tem sensação de estômago alto, sensação de barriga estufada, de pochetezinha, de aumento de região, curvinha, né, abdominal para frente, dificuldade de se posturar, dor lombar ou incontinência urinária? Oi, Bel, querida. Quem tem esses desconfortos, com certeza tem que fazer essa técnica, tá, gente? Com certeza vai melhorar muito, tá? E quem sofre de ansiedade é um bônus também da técnica, né? Trabalhar essa questão de diminuição de ansiedade, melhora do sistema parasimpático. E às vezes a gente não investe na gente mesma, assim, de algo que realmente vai trazer um benefício em termos de saúde, de função, de estética, de autoestima, de controle de ansiedade. Então, pensem nisso, né? Às vezes a gente compra, sei lá, uma bolsa cara, uma bota ou sei lá o quê. E agora está um momento, né, que cada vez mais a gente precisa realmente investir na gente, né? E a respiração, que é o que a técnica trabalha, a base, é o que mais as pessoas precisaram, né, agora nessa pandemia, né? A falta de o não conseguir respirar. Então a gente desenvolve, a gente melhora esse padrão respiratório, a gente consegue inclusive melhorar saturação com controle respiratório. Por que eu vou falar disso agora? Tem pessoas que foram entubadas na pandemia e que não tinham comprometimento de pulmão tão grave para serem entubadas, mas por causa do descontrole, pela ansiedade, né, por aquele falta de controle, gerou uma piora dessa saturação. Então, saber controlar a respiração pode ajudar, inclusive, agora para a situação atual que a gente está vivenciando. Tá? Beijo para vocês, beijo grande, obrigada por estarem aqui até agora e até amanhã, quem for fazer a prática. Tchau, tchau.